Eu gostaria que aqueles que puderem abrir as suas Bíblias juntamente comigo em 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos ler do versículo 11 adiante. Eu falei de manhã que nós iríamos ler do versículo 14, mas Deus colocou no meu coração de começarmos a ler do versículo 11. Então vamos ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 adiante. Aleluias. Amém? Podemos ler? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Amém? É um texto muito conhecido pelo versículo de número 14. É o versículo que muita gente conhece, mas vamos começar a ler do número 11 adiante. Amém? Vamos ler então? Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Somente até aqui, graças a Deus. Gostaria de orar, gostaria que toda a igreja nesse momento curvasse a sua cabeça nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui a sua palavra, meu Pai, que foi lida. Peço ao Senhor, meu Pai, nessa noite, Deus, que eu venha desaparecer, que o Senhor venha aparecer. Peço ao Senhor, meu Pai, nessa noite, Pai, que o Senhor venha falar, meu Pai, aquilo, meu Pai, que o Senhor deseja falar para a tua igreja no meu coração. E que eu venha servir apenas, unicamente de canal daquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha tocar os corações dessa noite, Pai, e que em nome de Jesus Cristo, se houver algo, meu Pai, contrário à tua palavra, alguma resistência, Deus, da parte do inimigo, tentando impedir, meu Pai, o teu trabalhar, o teu agir, o teu mover, meu Pai, nessa casa de sacrifício, nessa casa de oração, venha ser repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Que haja liberdade do teu Espírito Santo, que haja liberdade do Senhor para poder operar, trabalhar da maneira que o Senhor planejou. Toma a cadeira de honra, meu Pai, neste local e faça aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler nos relata a história do rei Salomão. Quem de nós não ouvimos histórias sobre o rei mais rico de toda a Bíblia Sagrada? O rei mais inteligente, mais sábio que a Bíblia menciona. Acredito que todos nós, por mais novos que estejamos no Evangelho, já ouvimos falar sobre a grandeza ou da maneira que o rei Salomão se vestia. O rei Salomão foi um homem na qual Deus escolheu para poder realizar, para poder cumprir um dos maiores desejos do seu pai, o rei Davi. O rei Davi também, acredito eu, que todos nós aqui já ouvimos contar algo sobre os seus grandes feitos. O rei Davi, ainda na sua mocidade, ainda na sua juventude, foi o homem que matou um leão, foi o homem que matou um urso, foi o homem que Deus escolheu para derrubar o gigante Golias que afrontava todo o exército de Israel. E Salomão nada mais é do que o filho desse homem que teve o nome de segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Então Salomão foi o homem, o rei, que Deus escolheu para que o desejo do seu pai se realizasse aqui na terra. Desejo esse que o rei Davi, após derrubar vários gigantes, após enfrentar várias batalhas, o rei Davi intencionou construir uma casa para o Senhor aqui na terra. Desejo esse que agradou o nosso Senhor, desejo esse que agradou o nosso Deus, desejo esse que criou no coração de Deus o desejo de estar aqui na terra juntamente com o seu povo. Desejo muito bom aos olhos de todas as pessoas. Mas o rei Davi, ao mencionar o seu desejo de construir uma casa para o nosso Deus aqui na terra, ele foi confrontado pelo profeta. E ele foi barrado pelo nosso Deus.
O rei Davi, por melhor que fosse a sua intenção, por melhor que fosse a sua ideia, por mais digno que fosse o seu desejo, o Senhor disse que ele não era digno, que ele não poderia construir a sua casa aqui na terra. E o rei Davi, ao contrário de muitos homens que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, ao contrário de pessoas que talvez nós possamos conhecer, o rei Davi teve uma atitude louvável aos olhos do nosso Senhor. O rei Davi, ao invés de se revoltar contra o Senhor, ao invés de se colocar contra o Senhor, ao invés de reivindicar, porque ele estava querendo algo bom, algo grandioso, o rei Davi, mesmo recebendo o não do Senhor, o rei Davi adorou ao Senhor. O rei Davi não saiu da presença de Deus, mesmo recebendo o não do Senhor. Ao contrário de duas pessoas na Bíblia, de uma pessoa na Bíblia que nós conhecemos, a história de Caim e de Abel, os dois intentaram, os dois quiseram fazer algo bom para o Senhor. Os dois quiseram oferecer um sacrifício para o Senhor. Todos dois criaram no seu coração o desejo de alcançar, de chegar até o Senhor através de um sacrifício, através de um presente ao Senhor. Só que Deus atentou, Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E ao rejeitar a oferta de Caim, ao dizer não para Caim, a palavra do Senhor nos fala, nos conta e nos mostra que Caim se revoltou contra o seu irmão, se revoltou contra Deus. Caim não soube aceitar o não do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala que mesmo Deus falando com Caim, Caim, o que está acontecendo com você? Eis que o pecado, eis que está à porta o mal, tome cuidado. Mesmo Deus falando com Caim, Caim não quis ouvir a voz de Deus. Caim aceitou o desejo maligno no seu coração e matou o seu irmão Abel. E através dessa atitude, não só ele, mas também toda a sua geração foram amaldiçoados, foram rejeitados pelo Senhor. Ao contrário de Davi, que teve um coração grato ao Senhor, um coração humilde ao Senhor, e mesmo recebendo o não do Senhor, continuou na sua presença. Eu não costumo falar muito sobre fatos seculares ou filmes seculares, mas há um filme que eu acredito que todos nós já vimos e conhecemos, que fala algo muito forte ao nosso coração a respeito de sabermos ouvir o não do Senhor e a maneira que temos que nos posicionar ao ouvirmos o não do Senhor. Acredito eu que todos nós aqui já vimos talvez aquele filme que a Branca de Neve e o Caçador, lembrei o nome, exatamente, a Branca de Neve e o Caçador. Aquele filme parece ser um filme muito simples, mas ele tem uma história que pode falar conosco nessa tarde. Aquele filme começa com a rainha, uma senhora até bonita, distinta, bem vestida, perguntando a um espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho responde: não, minha rainha, a senhora é a mais bonita, é a mais bela. E está tudo bem, a rainha ainda continua uma senhora bem vestida, distinta, o reino está em paz, a Branca de Neve está tranquila no canto dela, está tudo em paz. E ela volta de novo: espelho, espelho meu, no outro dia, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho: não, minha senhora, a senhora é a mais bela do reino, não existe ninguém mais bonita que a senhora. E quando a rainha ouve aquilo que ela quer ouvir, continua tudo normal, o reino em paz, a Branca de Neve está em paz, ela continua uma senhora bem vestida, distinta, para não falar bonita, né, Maria? Não tão bonita quanto a minha esposa, desse jeito. Só que pela terceira vez acontece algo que acredito eu que a rainha não estava à espera de ouvir. Pela terceira vez a rainha chega ao espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Há um silêncio. E o espelho responde: sim, existe. Ela já levanta a sobrancelha. A Branca de Neve, quando ela escuta aquilo que ela não queria ouvir, ela se transforma numa bruxa. Ela deixa de ser aquela senhora bonita, bem distinta, bem vestida, se transforma numa bruxa. Toca terror no reino, contrata um caçador para matar a Branca de Neve e vira quase aquele indivíduo que nós sabemos que usa chifre e anda com uma cauda por aí. Vira quase o diabo em pessoa. Tudo isso porque ela ouviu aquilo que ela não queria ouvir. Isso fala fortemente ao nosso coração. Muitas das vezes o Senhor nos fala não. Muitas das vezes nossos pais nos falam não. Muitas das vezes o nosso pastor nos fala não. E como nós temos reagido ao ouvir o não?
Será que nós temos reagido da mesma maneira que o rei Davi reagiu ao ouvir não do Senhor e continuar na sua presença, e continuar adorando, e continuar firme nos caminhos do Senhor? Ou será que nós estamos nos transformando? Não me responda, por favor, só para você mesmo. Ou será que talvez nós estamos fazendo o papel da rainha? Deus tem falado fortemente ao meu coração sobre saber ouvir o não. Como todos sabem, nós estamos vivendo uma promessa do Senhor, um tempo na qual nós estamos vivendo um tempo de pré-avivamento. Eu sou muito ansioso, eu quero as coisas para ontem. Eu oro ao Senhor, falo, Senhor, mas até quando eu vou ficar aqui? Até quando? Quando vai acontecer? Deus fala, não está na hora ainda. E não é fácil ouvir o não quando queremos alguma coisa e sabemos que aquela coisa é boa. Não é fácil ouvir o não, mesmo sabendo que estamos no caminho do Senhor. Não é fácil ouvir não, o ser humano não sabe ouvir o não. Por isso que muitas das vezes os nossos planos são frustrados. Por isso que há muitos cristãos na face da terra revoltados contra o Senhor. Porque não souberam ouvir o não e também não quiseram continuar na presença do Senhor ao ouvir o não. E o rei Davi nos ensina como nós devemos nos proceder ao ouvir o não do Senhor. O rei Davi, pelo fato dele saber proceder, dele saber se comportar, dele ser grato ao Senhor, porque o Senhor havia honrado ele, escolhendo seu filho Salomão para a construção do templo, o Senhor permitiu que o rei Davi cuidasse de todos os detalhes da construção da grande obra. O Senhor deu toda a direção para o rei Davi, da quantidade de materiais preciosos, da quantidade de madeira, do tamanho do templo. O Senhor deu tudo para o rei Davi e permitiu que ele cuidasse de todos os detalhes, enquanto o seu filho Salomão ainda era uma criança. E o rei Davi, ele se sentiu honrado com isso. Mesmo não sendo ele a poder construir o templo, a poder construir a casa de sacrifício, como o Senhor diz aqui na sua palavra, o rei Davi, ele continuou grato ao Senhor. Ele não pensou em sair da presença do Senhor por ouvir o não. E após o rei Davi continuar na presença do Senhor, após o rei Davi aceitar o não do Senhor e poder continuar e poder começar aquela grande obra através dos preparativos, de tudo, a palavra do Senhor nos fala que o rei Salomão assume o trono, como nós acabamos de ler. E o rei Salomão, ele assume o trono como menino, sem saber por onde começar, sem saber como proceder, sem saber como agir perante tamanha obra na qual ele teria que realizar. E o rei Salomão, ele começa o seu reinado, começa o seu ministério de rei, digamos assim, de uma maneira diferente de muitos reis que nós conhecemos da face da terra. A maioria dos reis da Bíblia que nós conhecemos sempre pediram força, poder, riquezas. Mas Salomão, quando recebeu a visita do próprio Deus, a palavra do Senhor nos fala que ele pediu algo em prol do reino de Deus, em prol do crescimento do reino de Deus, em prol do povo de Deus. Salomão pediu sabedoria para poder governar o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa naquele momento, podia ter pedido riqueza, podia ter pedido vida eterna, mas ele preferiu pedir sabedoria para governar o povo de Deus. A palavra do Senhor nos fala em Mateus 5,33 que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Parece que Salomão sabia desse versículo, parece que Salomão entendia os princípios da sabedoria do homem perante o Senhor. Salomão pediu algo em prol do reino de Deus. Por isso o Senhor o abençoou e o fez o rei mais rico e mais sábio de toda a Bíblia Sagrada. Salomão entendeu o intelecto de Deus. Salomão entendeu que se ele pedisse algo em prol do reino, em prol do crescimento, em prol do povo de Deus, Deus o abençoaria grandemente. Muitas das vezes nós viemos para a casa do Senhor, mas nós nos esquecemos que a palavra do Senhor nos manda buscar primeiro o seu reino. A palavra do Senhor nos manda primeiro buscar a sua justiça. A palavra do Senhor nos manda primeiro buscar as suas coisas. E as nossas coisas, o nosso querer, as nossas vontades serão consequência
da nossa submissão e da nossa vontade de agradar ao Senhor. Só que na maioria das vezes nós viemos para a casa do Senhor apenas para pedir. Eu quero, me dá. Se pedíssemos algo em prol do reino de Deus, com certeza o Senhor iria acrescentar em nossas vidas tudo aquilo que nós estamos precisando, tudo aquilo que nós estamos almejando. Só que nós gostamos sempre de inverter as coisas. Pedimos para o nosso deleite, para o nosso prazer. Muitas das vezes coisas que nem nos fazem falta. Coisas capazes apenas de suprir a nossa necessidade física naquele exato momento. Mas Salomão entendeu que pedindo para o reino, Deus iria abençoá-lo. E Deus fez dele o rei mais rico e mais sábio de toda a Bíblia Sagrada. O desejo do Senhor para mim e para você é que nós venhamos buscar o seu reino. Aqueles que verdadeiramente buscam o reino do Senhor, buscam fazer a sua vontade, buscam aquilo que agrada ao coração de Deus em primeiro lugar, são pessoas que vivem nesse mundo de uma maneira diferente. São pessoas que têm uma perspectiva desse mundo totalmente diferente daquelas que estão buscando apenas encher talvez a sua barriga. Desculpe a palavra. E o Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer isso para a igreja. É tempo de buscarmos o reino de Deus. Buscando o reino de Deus, tudo aquilo que estamos precisando será uma consequência da nossa busca, uma consequência da nossa atitude, uma consequência de continuarmos na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia a Deus. Eu estou um pouquinho sem voz hoje, mas eu vou tentar até o fim, em nome de Jesus. Então, após Salomão entender o intelecto do Senhor, após Salomão entender que buscando o reino de Deus, ele seria abençoado, Salomão entende que ele estava pronto para poder governar o povo de Deus. Salomão entende que ele, buscando ao Senhor, ele seria um rei digno de honrar ao Senhor. Aleluia, Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Amém. Salomão construiu todo o templo segundo a orientação de Deus. Tudo acaba bem quando nós andamos debaixo da orientação de Deus. Tudo acaba bem quando nós começamos a nossa vida da maneira correta, quando nós começamos algum projeto da maneira correta, da maneira que Deus quer que nós venhamos começar. Tudo acaba bem quando nós buscamos primeiro o entendimento de Deus e a vontade de Deus, seja para as mínimas coisas. Outrora, eu vivia nesse mundo apenas querendo ganhar dinheiro. Já contei isso aqui, mas como tem muitos visitantes, eu gostaria de falar de novo. Até que o Senhor foi me mostrando que o propósito da minha vida aqui na terra era muito maior. Que o propósito da minha existência aqui na terra era fazer algo diferente. Era juntar tesouros não nessa terra, e sim em um lugar onde nem a traça nem a ferrugem podem consumir. O Senhor foi me moldando durante vários anos, até que hoje eu pude entender que buscando o reino de Deus, Ele cuida de tudo aquilo que estamos precisando. Estamos há 1 ano e 2 meses neste local. E durante esse 1 ano e 2 meses eu passei um tempo muito difícil da minha vida. Tempos de escassez, tempos de crise, tempos de intolerância muitas das vezes. Mas eu resolvi entregar tudo isso no altar do Senhor. Resolvi entregar todos os meus medos, as minhas dificuldades no altar do Senhor. E o Senhor tem suprido, o Senhor tem guardado a minha família, tem guardado a minha vida. Tudo acaba bem quando buscamos a orientação de Deus. Por isso em Jeremias 17, 7 e 8, a palavra do Senhor nos faz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Assim que Salomão acabou de orar, como nós acabamos de ler, Salomão, ele orou ao Senhor,
pedindo ao Senhor que ele viesse estar naquele local. Salomão não apenas queria construir uma casa para o Senhor. Salomão queria construir uma casa, mas aonde o Senhor habitasse, aonde o Senhor estivesse, aonde o Senhor gostasse de estar. Então a palavra do Senhor nos conta que Salomão orou: Senhor, eu quero construir essa casa, mas só vou construir, e meu coração só vai se alegrar se o Senhor estiver aqui. E a palavra do Senhor nos fala ao decorrer da história, que após Salomão orar, Deus encheu aquela casa com a sua glória, de maneira que nem os sacerdotes podiam estar lá dentro. Deus honrou o desejo de Salomão, porque Salomão buscou primeiro a vontade de Deus. Aleluias! Santo é o nome do Senhor. Quando nós lemos aqui que o Senhor, ele chama a sua casa de sacrifício. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor. E na sua casa prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Esse nome casa de sacrifício soou forte ao meu coração. Hoje, muitas das vezes, nós procuramos ir para a casa do Senhor, buscando ouvir algo que vá acalmar o nosso coração, que vai nos fazer sair daqui talvez mais animados. Mas quando Deus usa essa expressão, casa de sacrifício, Deus está mostrando para Salomão que aquele local era o local onde as pessoas tinham que vir, trazer o seu sacrifício, queimar o seu sacrifício, para que o seu sacrifício subisse até as narinas do Senhor como aroma suave. Quando saímos de nossas casas para vir até a casa do Senhor, nós temos que aprender a sacrificar a nossa carne, sacrificar os nossos desejos impuros, sacrificar tudo aquilo que afasta do Senhor. Este local é um local onde nós devemos entregar para ser queimado, para se tornar um incenso ao Senhor, as nossas vontades. O pecado que nos afasta do Senhor deve ser trago e oferecido ao Senhor, para que o Senhor queime aquele pecado e depois nos enche da sua presença. Quando a casa do Senhor se encheu com a glória dele, é isso que Deus está nos falando. Este local é um local que nós devemos trazer nossas indiferenças, a nossa falta de perdão, a nossa vontade, muitas das vezes, de não estar na casa do Senhor, o nosso querer, muitas das vezes, o mal do nosso irmão, queimar, muitas das vezes, a nossa vontade de falar mal do próximo. Tudo isso devemos entregar, queimar, entregar para que seja queimado e que suba como incenso, para que o Senhor possa encher a nossa casa da sua presença, para que o Senhor possa encher a nossa vida com a tua presença, para que o Senhor possa encher onde quer que nós estejamos da tua Shekinah. O Senhor está chamando um povo que não venha ter vergonha, se despir de tudo aquilo que tem aqui dentro. Eu vou falar durante todos os cultos, enquanto o Senhor estiver me ordenando falar. Estamos vivendo um pré-avivamento. E nesse tempo, é o tempo que o Senhor está sondando. Quem são os verdadeiros adoradores? Quem são aqueles que Ele pode confiar, pode entregar, pode abençoar? Para que esses, sim, façam a diferença nesses tempos difíceis. De manhã nós falamos sobre a vida do patriarca Abraão. Abraão teve que quase sacrificar o seu filho para ser um homem, na qual ele se tornou depois o pai na fé, o grande Abraão. Mas ele passou por uma provação que talvez nenhum de nós venhamos conseguir passar, ou imaginamos que poderíamos ser provados nesse tempo. Mas Abraão foi provado e venceu a provação. Ele estava disposto a sacrificar o seu filho no altar do Senhor, em adoração ao Senhor. Agora, será que nós estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo? Será que estamos dispostos a sacrificar as nossas vontades pela vontade do Senhor? Será que estamos dispostos a sacrificar nossas manhãs para vir aprender a palavra? Nós vamos iniciar agora uma sequência de evangelismo na rua.
Será que estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo de descanso para poder evangelizar? O Senhor tem sondado corações. E o Senhor tem me mostrado ao decorrer desse ano e 2 meses que Ele é com aqueles que buscam a sua presença, que buscam fazer a sua vontade. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Mas Deus, mesmo escolhendo Salomão para construir a sua casa, mesmo Deus enchendo aquela casa da sua presença, Deus conhecia e conhece o coração do homem. Deus sabe que o coração do homem é um coração corruptível. Deus sabia que mesmo ele habitando no meio do povo, mesmo Deus estando no meio do povo, mesmo Deus abençoando o povo poderia se desviar da sua presença. E Deus, Ele visita Salomão e dá algumas direções para Salomão. Dá algumas instruções para Salomão. Dá algumas dicas para Salomão. Fique atento, meu filho. O povo é corruptível. Fique atento, eu estou gostando de estar no meio de vocês. Eu gostei dessa casa, eu gostei desse povo, gostei desse lugar. Mas eu só vou continuar neste local se o povo permanecer fiel a mim. Se o povo permanecer em santidade. Se o povo permanecer na minha presença. E eu vou te dar alguns sinais, Salomão. Se você ver algum desses sinais, saiba, o povo está se desviando. O povo está se corrompendo. E Deus instrui Salomão, dizendo, o versículo de número 13, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. Quando Deus fala cerrar os céus, parar de chover, mexer na natureza. Eu estava conversando com alguém hoje, eu não me lembro, que geralmente, alguns anos atrás, o irmão Jamai é a prova disso, no mês de abril, nós costumávamos ir até para a Serra da Estrela, estava frio. Hoje, no mês de abril, nós podemos ir para a praia. Quem lembra da chuva que teve em dezembro? Algo quase incomum em Portugal. No mundo inteiro, Deus está mexendo com a natureza, mexendo com o clima, mexendo com o tempo, tentando fazer que eu e você venhamos entender que Ele está chamando a nossa atenção, que Ele está dizendo, se algum desses sinais, Salomão, começar a acontecer na terra, é sinal que o meu povo não está no caminho que deveria andar. Se eu cerrar os céus, se eu mexer na natureza, saiba, Salomão, fique atento, o meu povo está se desviando dos caminhos em que deveriam andar, Salomão. Deus está chamando a nossa atenção. No mundo inteiro ninguém mais consegue prever entre calor, entre frio, entre inverno, primavera. Esse é o primeiro sinal que Deus deu para Salomão, que ele não estava contente com seu povo. Segundo sinal, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Oh Deus. Nós sabemos que a Bíblia nos relata 4 tipos de gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Cada gafanhoto desse representa uma entidade, uma potestade, que vem para nos atormentar, que vem para nos destruir, que vem para fazer o caos em nossas vidas. O cortador, ele pode ser comparado a um espírito maligno que atua nas nossas vidas sem que nós venhamos perceber. E assim ele faz pequenos roubos sem que percebamos. Cortador. Quem já ouviu falar esse nome na Bíblia? Um gafanhoto, uma potestade, um demônio, que Deus permite tocar em nossas vidas, comer pelo lado de fora nossas finanças, fazer que nós venhamos perder a nossa dignidade aqui na terra. Mais um sinal que Deus está dando, que nós estamos fora do caminho que nós deveríamos andar. Depois o outro
O outro gafanhoto que a Bíblia cita, migrador. Esses viajam em bandos, causando prejuízos, tanto na vida material quanto na vida emocional. São prejuízos maiores, que deixam marcas ainda maiores. Deus está dando um sinal. Quantos de nós não temos problemas durante o mês? Doenças que vêm e vão, carros que se quebram, coisas que se estragam, e nós não conseguimos dar a devida atenção, porque nossos olhos estão apenas no natural. Não conseguimos ver que isso é uma ação do inimigo, para nos roubar, para nos destruir, para nos empobrecer na presença de Deus. O devorador, gafanhoto em fase adulta, esse comete um estrago muito grande, principalmente na área financeira. Deus está mostrando para Salomão: Salomão, quando o meu povo começar a ficar sem dinheiro na face da terra, quando houver crises na face da terra, quando o povo já não conseguir comprar, Salomão, não tiver mais poder de compra, saiba de uma coisa, tome atenção. Eu estou dizendo que eles estão fora do meu caminho. Esses são os sinais de Deus para a nossa geração. Último gafanhoto, destruidor. É a última ferramenta do inimigo. Este espírito imundo age na vida da pessoa, levando à morte. Morte eterna, separação eterna de Deus. Deus sentenciou a humanidade dizendo: quando vocês se afastarem da minha presença, eu darei sinais. Eu mandarei pragas, como nós vamos ler agora. Mandarei, cortarei, vou fazer parar a chuva. Sinais que nós temos que dar atenção. Esses sinais não são para os ímpios, é para o povo de Deus, o povo que conhece a palavra, o povo que sabe que o nosso Deus é soberano e Ele tem a terra na palma de suas mãos. Se Ele quiser que pare de chover, para. Se Ele quiser mandar o dilúvio, Ele manda. Se Ele quiser mandar fogo, Ele manda. É sinais do próprio Deus. Aleluias. Terceiro sinal. Oh Deus, se eu enviar pestes entre o meu povo, pestes, estamos vivendo um tempo de pragas, pandemias, doenças incuráveis. O homem, por mais inteligente que ele seja, ele não consegue conter. Uma única gripe, há 3 anos atrás, 2 anos, né Maria? 2 anos atrás, matou milhões de pessoas. E não vai parar por aí. Porque nós estamos afastados do nosso Deus. Porque nós não estamos cumprindo o projeto de Deus na face da terra. Muitas das vezes nós queremos colocar a culpa na sociedade, a culpa nos nossos patrões, a culpa em tudo. Mas Deus está falando para o seu povo, para aqueles que conhecem a força do seu poder. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita bondade, mesmo Deus sentenciando toda a humanidade com essas pragas, Deus deu a solução para o seu povo. Deus permitiu que, mesmo isso tudo acontecendo, Deus permite o povo mudar essa situação. Deus permite o povo sair dessa fase de intransigência, dessa fase deplorável que estamos vivendo. E Deus nos dá uma direção. A palavra do Senhor no versículo 14, que é o versículo muito conhecido, que muitos leem, muitas vezes temos o costume de ler apenas este versículo. O remédio de Deus para a humanidade. O remédio, a receita de Deus para que a humanidade volte de novo a viver, mas viver uma vida com abundância. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é o povo de Deus? Aonde está o povo de Deus que Deus está? Se o meu povo, que chama pelo meu nome. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós ganhamos um sobrenome. Eu me chamo Getúlio Martins Moreira.
Mas quando eu aceitei a Jesus, eu comecei a comer. Meu nome mudou para Getúlio Martins Moreira de Jesus. Minha esposa chama Maria Aparecida Fernandes Moreira. Mas quando ela aceitou a Jesus, passou Maria Aparecida Fernandes Moreira de Jesus. Esse é o povo de Deus. Aqueles que o aceitaram. Se o meu povo que chama pelo meu nome, Jesus, se humilhar e orar, esse é o remédio que Deus está receitando para toda a humanidade. Nos humilharmos da presença de Deus, nos humilharmos perante ao Senhor, reconhecemos que sem Ele não somos nada. Reconhecer que se tirarmos essa roupa e formos para algum local, ou morrermos debaixo da terra, não passaremos de pó. Reconhecemos que precisamos dele para todas as coisas. Humilharmos perante ao Senhor. Abrirmos o nosso coração e deixar que o Senhor nos mude. É um dos remédios que o Senhor receita para uma geração corrompida. E não é para os ímpios. O plano de Deus para os ímpios, para aqueles que não conhecem a Deus, é o plano de salvação. A responsabilidade de clamarmos, de orarmos, de fazermos que essa terra se encha da glória de Deus e seja transformada pelo poder do Espírito Santo, é minha e sua igreja. Essa é a responsabilidade que nosso Deus nos concedeu. Se o seu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar ao Senhor, mas orar verdadeiramente, não aquela oração de micro-ondas que nós temos costume de fazer quando vamos dormir. Quantos de nós estamos precisando de um milagre? Eu almejo por um milagre na qual só Deus sabe. Milagre são horas de intercessão, de oração perante ao Senhor, para que algo real se manifeste em nossas vidas. Ana orou ao Senhor no templo, e foi aceita a oração dela, mas ela não orou apenas alguns minutos. A palavra do Senhor fala que ela orou, e já não tinha voz, não saía voz da sua garganta, a ponto do sacerdote ter ela como bêbada, embriagada. Essa é a oração que Deus espera da sua igreja. Essa é a oração que Deus espera do teu povo que chama pelo meu nome, segundo a sua palavra. E me buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo, enquanto Ele está perto. Porque chegará um tempo que nós não vai valer a pena mais buscar, porque Ele já não estará no meio de nós. Vivemos o tempo da graça, um tempo na qual o Senhor espera uma atitude favorável nossa. E como nós estamos reagindo perante a essa atitude do Senhor, perante a essa vontade do Senhor? Pai, deixa o versículo de número 13, Felipe, faz favor, que eu estou lendo. Aleluia a Deus. Então eu leio aqui. Oh Deus. Aleluia a Deus. 14, desculpa. E me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, Deus requer de nós que nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos, que nós venhamos largar o pecado, que nós venhamos aceitar a sua soberania, aceitar o seu não, aceitar que a casa dele, o templo na qual ele ergueu, o templo na qual ele visitou e encheu a casa, necessitava dos sacrifícios. Deus está chamando um povo para poder abençoar a sua casa, através de sacrifícios de louvor, através de dízimos, através de ofertas, para que a casa do Senhor possa continuar aberta, para que almas possam entrar e ouvir a palavra do Senhor, se converter dos maus caminhos e aceitarmos que não estamos fazendo aquilo que a Bíblia nos manda fazer.
Se converter dos nossos maus caminhos é aceitarmos a vontade plena e agradável do Senhor que está na sua palavra. Essa é a vontade do Senhor. Se fizermos todas essas coisas, ele fala para Salomão, se o povo fizer todas essas coisas, Salomão, mesmo eu estando irado, mesmo eu tendo mandado pragas, a palavra do Senhor fala, sararei a sua terra. O Senhor deseja curar. O Senhor deseja avivar. O Senhor deseja restaurar. O Senhor deseja restaurar casamentos. O Senhor deseja restaurar famílias. O Senhor deseja restaurar ministérios. Mas para que isso aconteça, nós temos que entender que a responsabilidade de buscarmos a Ele é nossa. Não é dos ímpios, não é do mundo. É do povo que tem como sobrenome Jesus Cristo. Aleluia. Rebeca, me ajuda, filha. Gostaria de pedir que toda a igreja se colocasse de pé nesse momento. Convido você a buscar ao Senhor nessa tarde. Eu convido você a fechar os seus olhos nessa tarde e buscar ao Senhor com toda a força do seu coração. O Senhor deseja fazer milagres em nosso meio. O Senhor deseja usar cada um de nós de uma maneira poderosa. É plano do Senhor usar a sua vida. É plano do Senhor e projeto do Senhor que eu e você nos levantemos nessa terra para buscar a tua presença. É vontade do Senhor que haja um povo santo, um povo diferente. É projeto do Senhor levantar uma geração em meio a uma geração que não serve a Deus. É vontade do Senhor que almas venham se salvar, que pessoas sejam resgatadas do lamaçal do pecado. Mas para que isso aconteça, nós temos que orar, buscar, nos convertermos dos nossos maus caminhos e buscar a face do Senhor. Ninguém pode ver a face de Deus, mas nós podemos buscar o seu caráter, buscar as suas vontades, buscar o fruto do Espírito que muda, transforma o ser humano. Eu vou orar, mas gostaria que você orasse também. Feche seus olhos, peça perdão ao Senhor, se arrependa, volte para os caminhos do Senhor, porque maiores são os planos de Deus do que os seus. Não perca a oportunidade de se entregar ao Senhor nessa tarde. Eu posso orar, eu posso clamar, mas existe algo que só você pode fazer. Existem barreiras que só você pode quebrar quando você abre a sua boca e declara ao Senhor que Ele reina em sua vida. O Senhor deseja entrar em todos os compartimentos do seu coração. Deixe que o Senhor entre nessa tarde e limpe tudo aquilo que possa estar entristecendo o coração de Deus. Liberte-se nessa tarde de toda mágoa, de toda incredulidade. Aleluia. Senhor, a tua palavra foi pregada, meu Pai, nessa tarde, da maneira que o Senhor me inspirou. Peço ao Senhor, Pai, da mesma maneira, Deus, que o Senhor usou a minha vida, Deus, no passado, para que almas, meu Pai, se chegassem até o Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha usar a minha vida novamente, Pai, para que o Teu povo se achegue, meu Pai, mais até o Senhor. Faz de encontro, Deus, a cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adulto, meu Pai, aqui presente. E faça, meu Pai, aquilo que lhe apraz. Limpa os corações, meu Pai, nesta tarde. Meu Pai, entra, meu Pai, com o Teu Espírito Santo, Pai. Encha, meu Pai, cada um de nós, meu Pai, da Tua presença, Pai. Vem nos fazer daqui, vem nos fazer sair daqui transformados, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Que nós venhamos ser, meu Pai, labaredas de fogo, meu Pai, onde quer que nós venhamos estar.
geração, meu Pai, venha entender, meu Pai, que fomos chamados, meu Pai, designados para uma tarefa, chamados para te adorar, designados para poder levar a tua palavra. Ó Deus, enche os corações aqui nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Faz, meu Pai, aquilo, meu Pai, que lhe apraz. Eis aqui o teu povo que chama pelo teu nome. Eis aqui o teu povo, meu Pai, que ora. Eis aqui o teu povo, meu Pai, que está se convertendo dos seus maus caminhos. Eis aqui a minha vida, meu Pai, disposta, meu Pai, a fazer a tua vontade. Ó Deus, trabalha, Senhor, nessa tarde. Trabalha, Senhor, nessa tarde. Trabalha nessa tarde, Senhor, nossos corações, Pai. Não permita, Deus, que as pragas, não permita, Deus, que as doenças, não permita, meu Pai, ó Deus, que a tua ira caia sobre nossas vidas. Nos conceda tempo, meu Pai, nos conceda mais uma chance, meu Pai, de voltar para os teus caminhos. Ó Deus, em nome de Jesus.